No centenário da Revolução Russa, é preciso resgatar a luta pela verdadeira emancipação das mulheres, o que só pode se dar em enfrentamento direto com o sistema capitalista. Como dizia Rosa Luxemburgo, o sistema capitalista é um sistema de discriminação na exploração e de exploração sistemática de toda forma de discriminação. A experiência feminina na Revolução Russa foi intensa. Isso porque os bolcheviques nunca tiveram uma visão romântica sobre a luta das mulheres na Revolução. Ao contrário, consideravam que era necessário lutar não somente pela igualdade perante a lei, mas também pela igualdade perante a vida. O lugar da questão das mulheres na Revolução Russa ia muito além das demandas mais imediatas. Na verdade, se pautava na visão histórica de que era impossível chegar ao comunismo sem libertar as mulheres e que a tomada do poder significava somente 10% das tarefas revolucionárias levadas adiante, o que só poderia se completar a nível internacional, com uma revolução no mundo inteiro. Por isso, os revolucionários também diziam que depois da tomada do poder era necessário começar um verdadeiro processo de revolução dentro da revolução, já em polêmica com todas as visões do próprio stalinismo que levou adiante a burocratização do Estado operário na Rússia. Essa tentativa acompanha todos os avanços da classe operária internacional no momento em que os bolcheviques se viam numa situação de enfrentar a guerra civil e a situação de atraso da economia e da cultura na Rússia. Uma situação de guerra civil onde haviam milhares de mortos por fome ou por frio e que mostravam que os sonhos dos bolcheviques também se chocavam com essa dura realidade e a necessidade de avançar na revolução a nível internacional, o que só confirmava a teoria da revolução permanente. Como dizia Leon Trotsky, grande elaborador dessa teoria, a Revolução de Outubro inscreveu em sua bandeira a emancipação da mulher e produziu a legislação mais progressista na história sobre o matrimônio e a família. Isso não quer dizer, no entanto, que imediatamente a mulher soviética conquistou uma vida feliz. A verdadeira emancipação da mulher é inconcebível sem um aumento geral da economia e da cultura, sem a destruição da unidade econômica familiar pequeno-burguesa, sem a introdução da elaboração socializada dos alimentos e sem educação. Esse questionamento frontal à forma de organização do Estado também corroborava a visão dos bolcheviques na necessidade de libertar as mulheres do que eles chamavam de escravidão do lar, ou seja, os serviços domésticos. Isso também estava ligado com a necessidade das mulheres serem parte da própria produção e, dessa forma, conquistarem também uma independência financeira em relação aos homens. Wendy Goldman, historiadora norte-americana, autora do livro Mulher, Estado e Revolução, apresentou quais foram as origens dessa visão bolchevique por um amor livre, sem entraves, e por uma sociedade onde as mulheres fossem verdadeiramente livres. Em outubro de 1918, menos de um ano após a chegada dos bolcheviques ao poder, o Comitê Executivo Central do Soviet, o mais alto órgão legislativo, ratificou um código completo do casamento, da família e da tutela. O código captou em lei uma visão revolucionária das relações sociais, baseada na igualdade das mulheres e no definhamento da família. Com esse código de 1918, os bolcheviques conseguiram avançar na igualdade perante a lei. Conseguiram avançar na socialização dos trabalhos domésticos, justamente para libertar as mulheres dessa escravidão no lar. Conseguiram, com o protagonismo das mulheres bolcheviques também, avançar para a legalização do direito ao aborto, para a legalização do divórcio, ou seja, uma série de direitos que não eram colocados na lei para o conjunto das mulheres. Mas como os bolcheviques diziam desde o começo, era preciso avançar mais, não era suficiente uma igualdade somente perante a lei, era necessária lutar por uma igualdade perante a vida, e isso só seria possível numa sociedade comunista. A planificação da educação e todas as medidas materiais para fazer avançar a situação das mulheres e a luta das mulheres eram fundamentais, mas ainda insuficientes. Era necessário batalhar por essa igualdade perante a vida. Por isso também, as novas formas de organização social, formas de educação, de como lidar com a sociedade, eram incentivadas também por baixo.
Ou seja, enquanto se avançava nas medidas concretas, econômicas e materiais, também se avançava numa nova maneira de organização social entre homens e mulheres no Estado operário. Wendy Goldman, inclusive, apresenta atas de reuniões entre bolcheviques onde debatiam uma série de questões da vida cotidiana, como deveria ser o amor livre, como deveria ser o cuidado com as crianças, a relação das crianças com os pais e o poder que tinham sobre as crianças, a educação infantil, ou seja, uma série de temas que diziam respeito também à vida das mulheres e, portanto, mostravam como as hierarquias de todas as formas, em todos os âmbitos da vida, passaram a ser questionados e como se poderia avançar a partir daí para uma libertação efetiva e real da vida das mulheres. Com as hierarquias de todo tipo sendo questionadas, foram várias experiências que foram criadas. Escolas mistas, onde professores, estudantes e funcionários criavam soviets para governá-las. Teve a experiência, inclusive, de uma orquestra sem maestro e uma série de questionamentos às formas de dominação na família e em vários âmbitos sociais. Isso, ao lado da socialização das tarefas domésticas, ia permitindo a criação de novas relações, com sentimentos mútuos e verdadeiramente livres. Nesse processo, enquanto os bolcheviques estavam levando adiante uma das maiores obras da classe operária internacional, enquanto avançavam nas medidas jurídicas para transformar a vida das mulheres, também iam batalhando como parte dessa ideia de uma revolução dentro da revolução, de uma verdadeira metamorfose interna dentro da revolução, para métodos por baixo, para que o conjunto dos trabalhadores, homens inclusive, fossem parte desse combate pela liberdade das mulheres, pela verdadeira emancipação das mulheres. Métodos comunitários de criação das crianças, métodos comunitários de ir pensando como avançar em cada medida da libertação das mulheres, que o Estado operário não tivesse conseguido levar adiante porque dependeria de uma revolução internacional. Cada um desses passos era fundamental que homens e mulheres fossem parte desse verdadeiro poder por baixo da classe operária, lutando por uma verdadeira igualdade. Por isso, Trotsky dizia em um discurso às mulheres operárias russas: vocês devem ser a força moral que arrasará com este conservadorismo enraizado na nossa velha natureza asiática, na escravidão, nos preconceitos burgueses e nos da própria classe operária que, neste sentido, arrasta o pior das tradições camponesas. E todo revolucionário consciente, todo comunista, todo operário e camponês progressista se sentirá obrigado a vos apoiar com todas as forças. É por isso que era tão importante para os bolcheviques a planificação da economia, para tirar da vida das mulheres esse entrave que é colocado pelo sistema capitalista, que faz com que as mulheres sejam obrigadas a cuidar do trabalho doméstico, sejam obrigadas a entrar no mercado de trabalho, mas para ganhar um salário menor, ou seja, em todo o âmbito da vida das mulheres, seja na vida produtiva e na vida reprodutiva, expressam a exploração e a opressão. E os bolcheviques captaram profundamente a necessidade de libertar as mulheres, seja com a organização das mulheres russas, com Clara Zetkin à frente, mas também com o conjunto do partido, levando isso como uma premissa fundamental, entendendo essa relação entre a tomada do poder e a revolução dentro da revolução como uma condição necessária para a verdadeira emancipação das mulheres, porque não é possível emancipar as mulheres e conquistar uma igualdade verdadeira numa sociedade que é baseada na exploração. Por isso, tomar o poder das mãos da classe dominante, com as mulheres na linha de frente, batalhando não somente por uma ampliação de direitos, mas por uma verdadeira transformação da sociedade, era uma premissa fundamental dos bolcheviques. Libertar as mulheres das tarefas domésticas, libertar as mulheres da dependência financeira em relação aos homens, avançar para as leis que pudessem expressar essa visão revolucionária da luta das mulheres e também garantir que as mulheres pudessem ser parte da direção e da administração do Estado operário, não como uma força por fora da tomada do poder, mas as mulheres como parte da classe operária lutando pela transformação profunda da sociedade. Toda essa batalha teve um retrocesso muito grande
com a burocratização do Estado operário, com o que foi o stalinismo, que, em especial na questão das mulheres, expressou um retrocesso muito grande, com o que foi, inclusive, o que foi chamado como a volta ao lar, retrocedendo no direito ao aborto, retrocedendo no papel das mulheres e retrocedendo em todo o avanço que a Revolução Russa abriu para a luta das mulheres, como uma premissa fundamental para avançar na nossa verdadeira emancipação. É por tudo isso que hoje, no centenário da Revolução Russa, é mais atual do que nunca resgatar essas lições. No momento em que o movimento feminista protagoniza um grande fenômeno internacional de luta, mas que também surgem teorias pós-modernas e pós-marxistas que querem negar o papel da classe operária na luta das mulheres e negar a necessidade de destruir o capitalismo para a gente poder se emancipar verdadeiramente, é mais do que nunca necessário retomar o marxismo revolucionário como a nossa ferramenta de libertação e retomar essa rica experiência da classe operária russa para pensar como hoje a gente pode avançar na luta pelos nossos direitos. E avançar na nossa luta significa transformar cada conquista e cada avanço da luta das mulheres não em fortalecimento da estrutura atual vigente, que é o sistema capitalista, mas em fortalecimento dessa perspectiva revolucionária. Tomar a luta das mulheres e a luta da classe operária nas nossas mãos para avançar na destruição desse sistema capitalista e lutar por uma sociedade comunista onde as mulheres possam ser verdadeiramente livres e emancipadas junto com o conjunto da humanidade. Essa é a estratégia que nós defendemos e a única que pode responder à situação das mulheres que hoje sofrem com opressão, das mulheres negras que sofrem com racismo, em especial das mulheres trabalhadoras que sofrem com a opressão e com a exploração desse sistema capitalista.